Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Os advogados de Bolsonaro tentaram fazer uma jogada e tentar melhorar a situação de Bolsonaro ali no TSE, no Superior Tribunal Eleitoral. Só que a jogada foi um tiro no pé. Teve efeito contrário e piorou ainda mais a situação de Bolsonaro. Opa, dá uma paradinha, curte a live agora e compartilha, que é importante. Curtiu, compartilhou? Vamos lá. Para você entender direitinho tudo isso, eu fiz alguns recortes da fala do Corregedor-Geral Eleitoral desse tribunal, de Benedito Gonçalves, e vou te explicando. Ele fala e eu te explico. Primeiro, o que os advogados de Bolsonaro pediram? Rejeitada as prejudiciais de decadência e de violação à estabilização da demanda, indeferiu-se pedido de reconsideração formulado contra a admissibilidade de documento novo juntado aos autos durante a fase de instrução. Ou seja, os advogados de Bolsonaro pediram para que o tribunal reconhecesse a decadência no processo, aí acabaria tudo. O tribunal não reconheceu e pediram também para desconsiderar o documento novo, que é a minuta do golpe ali de Anderson Torres. Não colocar dentro do processo, não aceitar aquilo como um instrumento probatório de uma tentativa de golpe ou de qualquer outra situação. Aí você me pergunta, mas Andréia, do que se trata esse processo de investigação? O ministro fala para a gente. Apura-se o abuso de poder político e o uso indevido de meios de comunicação ilícitos supostamente praticados em reunião de 18 de julho do ano passado, ocorrido no Palácio da Alvorada, quando o então presidente da República, primeiro investigado, proferiu discurso lançando suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas e acusações de parcialidade de ministros deste tribunal. Então apura-se abuso do poder político que Bolsonaro implementou ali com uma reunião com embaixadores, em que ele fez essa reunião no Palácio para falar sobre fraudes do sistema eleitoral brasileiro, colocando em xeque todo o sistema eleitoral brasileiro. Teve agravantes. Tem agravantes ainda em relação a isso. Quais são esses agravantes? O evento contou com a presença de embaixadores de países estrangeiros e foi transmitido pela TV Brasil e nas redes sociais do candidato à reeleição. Ter chamado embaixadores estrangeiros e ter propagado na TV pública, na TV Brasil e nas suas redes sociais. Isso denota agravantes, podendo piorar ainda mais a situação no momento da decisão condenatória que virá, com certeza. Mas qual que é a imputação? Qual que é a situação ali em xeque? Contempla a imputação de que o discurso proferido em 18 de julho do ano passado se insere em uma estratégia de campanha do primeiro investigado de difundir fatos sabidamente falsos relativos ao sistema eletrônico de votação para mobilizar seu eleitorado por força de grave, aspas, desordem informacional, fecha aspas, atentatória à normalidade do pleito. Então o corregedor viu toda essa sistemática como uma estratégia de campanha de Bolsonaro para mobilizar o seu eleitorado, para no final chegar onde chegou. E o documento novo se justifica dentro desse processo? O documento novo, ora trazido aos autos, consiste em uma minuta de decreto de estado de defesa apreendido pela Polícia Federal na residência do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres, no dia 12 de janeiro deste ano, durante diligência determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito 4879, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Interessante, né, que esse documento está num processo no
STF, no Supremo Tribunal Federal, e a Justiça Eleitoral acatou a inclusão desse documento ali nesse processo de investigação do TSE. Mas, enfim, o TSE vai usar esse documento como prova ou não? Vai usar isso ou não? Aqui está toda a piora de situação de Bolsonaro. Porque daqui a pouco eu vou te mostrar, mas eu vou te explicar antes, depois eu te mostro. Porque aqui piorou tudo. Porque o TSE rejeitou o pedido de reconsideração dos advogados de Bolsonaro, não reconheceu a decadência e aceitou a inclusão desse documento novo dentro desse processo de investigação contra Bolsonaro por abuso do poder político. E mais do que isso, o TSE não só aceitou incluir a minuta, afastando esse pedido dos advogados de Bolsonaro, como o TSE, nessa decisão, você vai ver daqui a pouco, decidiu que irão aceitar documentos novos diante de fatos novos. Por quê? Existe todo um processo de investigação da Polícia Federal e que não será aceito só essa minuta do golpe de Anderson Torres, mas serão aceitos todos os documentos novos que, porventura, aparecer advinda das investigações diante de fatos novos. Então, o tiro saiu pela culatra. E a situação de Bolsonaro só tem piorado. E vou dizer para você, ele será condenado primeiramente no TSE, na Justiça Eleitoral, em que um dos efeitos da pena, leia-se cadeia, é a inelegibilidade por pelo menos 8 anos, segundo o Código Eleitoral. Ele ficará afastado da vida pública e de qualquer cargo público por pelo menos 8 anos. Virá ainda essa decisão, acredito eu, ainda este ano. E a situação dos advogados que tentaram ali emplacar uma decadência para derrubar todo o processo ou o não deferimento de um documento novo saiu pela culatra, porque não aceitou a decadência e, além disso, foi determinado por unanimidade que, aparecendo fatos novos, advindo de fatos supervenientes, com provas novas, serão aceitas de plano pelo Tribunal Superior Eleitoral. Anistia não, justiça sim. Compartilhe esse vídeo que é importante. Nós queremos justiça, não queremos vingança, não queremos revanchismo, nada disso. Queremos justiça e que a justiça seja feita principalmente em relação ao chefe-mor Bolsonaro, que foi o grande propagador de fake news, de mentira, de ódio, de violência, tudo travestido de Deus, pátria e família, que disso tudo está bem distante. Veja o corregedor falando que foi tudo aprovado por todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Mas antes, curte a live e compartilha, que é importante. Você que esteve comigo até agora, beijo no seu coração, muito obrigado. Vou encerrar o vídeo com a fala do ministro Corregedor-Geral Eleitoral Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, que na verdade vai encerrar esse vídeo de hoje. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, que é importante, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Vamos ver o que Benedito e Alexandre de Moraes têm a nos dizer. Na tela. É inequívoco que o fato do ex-ministro da Justiça do governo do primeiro investigado ter em seu poder uma proposta de intervenção neste tribunal e de invalidação do resultado das eleições presidenciais possui aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação
entre o discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade. Desse modo, não se pode interpretar a estabilização da demanda como um recorte completo e irreversível na realidade fenomênica. Essa ideia acarreta um deslocamento tal dos fatos em relação ao seu contexto, que chega a impedir o órgão judicante de levar em conta circunstâncias que gradativamente se tornem conhecidas ou potenciais desdobramentos das condutas em investigação. Ressalte-se que, no caso dos autos, o que a autora procura discutir são eventos que alega serem correlacionados, conectados ao eixo central da narrativa, segundo a qual o discurso na reunião com embaixadores mirava efeitos eleitorais ilícitos, que são apurados no âmbito desta AGE. O próprio teor do discurso do ex-presidente da República, que livremente escolheu os tópicos que desejava abordar, oferece uma clara visão sobre o fluxo de eventos passados e futuros que podem, em tese, corroborar a imputação da petição inicial. Tendo em vista o prestígio, a celeridade, a economia processual e a boa-fé objetiva, entendo prudente que, especificamente no que diz respeito às AGEs relativas às eleições presidenciais de 2022, seja fixado um parâmetro seguro e objetivo que dispense a cada fato ou documento específico uma nova decisão interlocutória que revolva todos os fundamentos expostos. A orientação a ser aplicada em situações semelhantes, no sentido de que a estabilização da demanda e a consumação da decadência não impedem que sejam admitidos no processo e considerados no julgamento elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos fatos originariamente narrados, a gravidade qualitativa e quantitativa da conduta que compõe a causa de pedir, ou a responsabilidade dos investigados e de pessoas do seu entorno, tais como a fatos sobrevenientes à propositura das ações ou a diplomação dos eleitos, ocorrido em 12 de dezembro do ano passado. Circunstâncias relevantes ao contexto dos fatos, reveladas em outros procedimentos policiais, investigativos ou jurisdicionais, ou ainda que seja de conhecimento público e notório, documentos juntados com base no artigo 535 do CPC. Propõe o presidente, egrégio plenário, o referendo da decisão no que diz respeito ao indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelos investigados. B. Orientação a ser aplicada nas AGEs das eleições presidenciais de 2022 para exame da admissibilidade de fatos supervenientes e de documentos novos. É como voto, presidente. Há alguma divergência? Então, proclamo o resultado. Preliminarmente, o tribunal, por unanimidade, inadmitiu sustentações orais por ausência de previsão regimental e, no mérito, referendou a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos investigados, fixando orientação a ser aplicada nas AGEs das eleições presidenciais de 2022, no exame da admissibilidade de fatos supervenientes e documentos novos, nos termos do voto do relator.